Fala, pequeno pôneis, tranquilo? Aqui é o Natan e esse é o canal Física para Pedestre. Meu objetivo hoje é ajudar vocês com a resolução do PET do segundo ano, da semana 3 e 4, volume 3, tá? Espero ajudar. Bom, esse PET ele fala um pouquinho sobre movimento harmônico simples e todo movimento harmônico simples é um movimento que é oscilatório e periódico. O que é um movimento oscilatório? É um movimento que fica indo e voltando em relação a um ponto fixo. Então, todo movimento que é desse tipo ele é um movimento oscilatório. E o que é um movimento periódico? É um movimento que se repete sempre no mesmo intervalo de tempo. Então, que ele fica se repetindo em intervalos de tempos iguais, ok? Então, aqui, ó, um dos exemplos principais disso é um sistema massa-módulo. Então, aqui, esse ponto O é chamado de posição de equilíbrio, que é onde basicamente essa mola não estaria nem esticada e nem comprimida. Então, se eu deixar esse carinha desse jeito aqui, ele ficaria, porque a mola não está nem tentando empurrar ele, nem puxando ele de volta, tá bom? Então, aqui, esse é o ponto de equilíbrio. E a mola, não sei se vocês já brincaram com uma mola, quando você estica ela, ela tenta voltar ao seu tamanho original, e quando você comprime ela, ela também tenta voltar ao seu tamanho original. Então, nesse caso aqui, a dinâmica desse movimento oscilatório, ela acontece por quê? Porque a gente pega esse bloquinho e empurra ele até uma posição fora da sua posição de equilíbrio. Uma posição de amplitude, que eu vou chamar aqui de alinha, tá? A amplitude do movimento é sempre medida com relação ao ponto de equilíbrio e um extremo do movimento. Então aqui a gente tem a amplitude do movimento, tá bom? Na hora que eu tiro a mão e solto esse cara, ele começa a balançar. E aí por quê? Porque quando eu comprimir a mola, ela fica forçando ele a voltar para lá. Mas na hora que ele passa desse ponto aqui, a mola já fica esticada e fica tentando se comprimir de novo. Então fica no movimento de vai e vem, de vai e vem. Se a gente desprezar a, a resistência, né, as forças de atrito, resistência do ar e tudo mais, esse movimento ficaria desse jeito de forma perpétua, tá bom? Ele fica indo e voltando infinitamente. Do mesmo jeito que eu medi a amplitude do lado daqui, eu consigo medir ela do lado oposto também, tá bom? Então aqui fica um movimento que é oscilatório e periódico. Por que ele fica acontecendo? Porque aqui a mola está esticada e tenta fazer ele voltar. Só que aí depois ela se comprime e empurra ele de volta. E aí fica nesse movimento de vai e vem aqui, tá? E daí eu quero ensinar vocês a tirar algumas características que são importantes aqui, que são a amplitude, o período e a frequência. O que é a amplitude o que é o período do movimento, né? O período é o tempo gasto em uma oscilação completa. Então, se a gente considerar que começou aqui, ó, é o tempo até ele voltar aqui. Pronto, deu uma oscilação completa. A gente tem um período. Então, o tempo gasto em uma oscilação completa. Ele precisa sair de um lugar e voltar para esse lugar na mesma situação, tá? Bom, e aí ele é medido, né, em unidades de tempo, como por exemplo a hora, o segundo, o minuto. Geralmente é o segundo. Essa é a unidade padrão, a unidade do Sistema Internacional de Unidades, tá bom? E o que é a frequência? Frequência é o número de vezes que esse cara vai e volta em um determinado tempo. Então, por exemplo, se eu falar que a frequência dele é 3 Hz, que é repetições por segundo, eu estou falando que um segundo ele foi e voltou 3 vezes, tá bom? Então, a frequência é quantas vezes ele vai e volta, ele realiza uma oscilação completa em um dado tempo, geralmente em um segundo, tá bom? Então, as unidades mais comuns é o Hz, que é o Hertz, e ele significa repetições por segundo. E o RPM, que é repetições por minuto. Para movimentos mais lentos um pouco, talvez RPM seja melhor. Para movimentos mais rápidos, o Hertz é o melhor. No sistema internacional, a unidade utilizada é o Hertz. Tranquilo? Bom, então aqui, ó, como que a gente poderia calcular a frequência? A frequência, por definição, é o número de repetições dadas em um determinado tempo. Então, o número de repetições pelo tempo, tá bom? A gente pode calcular a frequência sim. Mas pensa aqui comigo, galera. Mas se eu pegar só uma oscilação, só em uma oscilação,
Quantas repetições eu vou ter dado? Só uma, né? O número de repetições vai ter sido uma. E como que chama o tempo de uma repetição completa? Ué, esse tempo aqui ó, chama período, que a gente representa por essa letra T maiúscula. Então, se eu pegar o caso especial de uma oscilação, eu tenho uma outra conclusão, que a frequência é o inverso do período. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se eu aumentar o período aqui, se esse período aumentar, se o denominador de uma conta aumentar, faz com que o resultado disso diminua. Pensa aí, se você divide 10 por 1, o resultado dá 10. Se você divide 10 por 2, o resultado dá 5. Então, quanto maior for o denominador aqui, menor vai ser o resultado disso, que é a frequência. Tá certo? Bom, beleza então. A gente já sabe como calcular a frequência, o número de repetições em um determinado tempo, e sabe como calcular o período também, só olhando para o movimento de forma geral, tá certo? E o que é a amplitude? Então, a amplitude é medida, né, como eu já falei, do ponto de equilíbrio, o ponto que ele ficaria quietinho se você soltasse, e um dos extremos, seja ele de máximo ou seja ele de mínimo, tá bom? Bom, agora aqui a gente vai analisar o que influencia, quais características da minha mola, do meu sistema, influenciam no problema. Então, se eu, ao invés de ter puxado ele até aqui, ó, se eu puxar ele mais um pouco, ou seja, se eu aumentar a amplitude, isso vai influenciar no meu problema? Bom, se eu aumento essa amplitude aqui, ó, se eu puxo até um A maior aqui, que eu vou chamar de A+, ele vai oscilar uma distância maior, porque ele oscilaria até aqui, ó, ele vai o mesmo tanto para o lado oposto. Só que isso faria ele gastar mais tempo? E pode fazer sentido que sim, porque ele vai andar uma distância maior, mas na verdade a amplitude não influencia, tá bom? Por que a amplitude não influencia? Porque apesar dele, né, do bloco, andar uma distância maior, ele vai andar mais rápido, porque aqui eu estou comprimindo mais a mola do que eu estava antes. Se eu comprimir mais a mola, ela vai fazer mais força no meu bloco, empurrando ele mais, vai fazer com que ele ande mais rápido no final das contas. Então, eu vou ter um movimento com uma distância maior, só que um movimento com velocidade maior também. E acaba que o período e a frequência não são alterados por causa da amplitude, tá bom? Não depende da amplitude. Mas e se eu colocasse uma massa maior ou uma massa menor? Se eu colocasse um bloco maior aqui, né, ou um bloco menor, será que isso influenciaria diretamente no problema? E aí sim. Por quê? Porque para a mola empurrar um bloco maior, ela vai ter mais dificuldade. Então ficaria um movimento mais lento, um movimento mais demorado. Se eu coloco uma massa menor, a mola vai ter mais facilidade para empurrar ele, ficando um movimento mais rápido, tá certo? Então, não depende da amplitude, tá bom? Mas depende sim da massa, tá? Da amplitude não depende e da massa depende, né? Maior massa, mais tempo, né? Maior o período, certo? E aqui, esse K é a constante elástica da mola. Quanto mais grossa for essa mola, maior é essa constante. Essa constante me fala o quanto de força essa mola consegue produzir para uma deformação específica, tipo assim, quanto de força por centímetro deformado ela produz, tá? Mas entenda isso como se fosse uma característica própria da mola. Quanto mais grossa for a mola, ou dependendo do material que é a mola, eu vou ter constantes elásticas maiores, tá bom? Então, será que depende dessa constante elástica? Depende da força que a mola faz? Porque é exatamente isso que está relacionado a esse cara. Bom, se a mola for mais forte, ela vai empurrar esse bloco com mais força, que vai fazer com que ele se mova mais rápido, com que ele se mova mais depressa. Consequentemente, o tempo diminui. Então, colocar uma mola mais grossa ou mais fina influencia diretamente no problema. Por quê? Porque quanto mais forte for essa mola, mais rápido vai acontecer esse movimento e menor vai ser o tempo. Então, também depende da constante elástica. Quanto maior for essa constante elástica, menor vai ser o tempo,
menor vai ser o tempo gasto em uma oscilação, menor vai ser o período, tá? Então, ó, matematicamente, a gente relaciona isso através dessa equação feia. Isso vem da segunda lei de Newton, mas essa demonstração não é tão simples e não é meu objetivo aqui também, tá? O que eu quero que vocês percebam é que, apesar de ter uma constante, ter uma raiz aqui, por constante eu falo de 2π, a massa aqui ela está no numerador, o que significa que ela vai influenciar diretamente no período. Quanto maior for a parte de cima aqui, maior vai ser o período, tá bom? Não na mesma proporção, porque tem essa raiz, mas de forma geral, se eu aumento a massa, o período também aumenta, tá? E se eu aumento o K, eu estou aumentando o denominador da minha conta. A gente já conversou sobre isso. Quando eu aumento o denominador, o resultado diminui, tá? Então, o período, o tempo gasto em cada oscilação depende de quem? Depende da massa e depende da constante elástica. E não depende da amplitude, certo? Bom, e aí, lembre que a frequência é o inverso do período. Bora lá então, galera. Um corpo oscila preso a uma mola de constante elástica tal. Então tá aqui a constante elástica da mola, né? Que é 150 newtons. Em movimento harmônico, completa sua vibração indo e voltando do ponto máximo de distância ao percorrer 10 centímetros. Então aqui, ó, entre o ponto máximo e o mínimo, entre o A' e o A, a gente tem 10 centímetros, tá bom? Sendo a metade da distância seu ponto de equilíbrio. Então, a metade da distância aqui é o ponto de equilíbrio. Qual a amplitude de vibração do corpo? Olha, gente, a amplitude de vibração do corpo é a distância entre o ponto de equilíbrio, um máximo e um mínimo, né? Então, eu posso medir ela ou daqui ou daqui. Se tudo isso é 10, aqui é 5 e aqui vai ser 5 também. Então, a amplitude é de 5 centímetros, tá bom? Considere que o bloco levou 100 segundos para completar 200 ciclos de oscilação. Qual a frequência desse movimento? Bom, a frequência, a gente pode, é o número de vezes, né, o número de oscilações em um determinado tempo, né? Isso, por definição, é a frequência, é quantas vezes o bloco sacode em um determinado tempo. Mas a frequência é mais ampla do que isso, na verdade, né? Tipo, faz sentido ser isso. Por exemplo, se eu te perguntar quantas vezes você vai na academia, agora nenhuma, né? Porque a academia não está abrindo, mas tipo, você falaria 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, 5 vezes na semana. Então é o número de vezes que um evento acontece em um determinado tempo, tá? Nesse caso aqui, o evento é a oscilação completa. Para esse caso aqui, ó, eu tenho 200 ciclos de oscilação, então 200 oscilações num tempo de 100 segundos. Logo, essa frequência ela é de 2 repetições por segundo, que a gente chama de 2 Hz, tá certo? Sendo a massa do corpo igual a 2 kg, qual o período de oscilação do corpo? Bom, gente, aí aqui a gente vai ter que lembrar daquela formulazinha, né? Que o período é igual a 2π raiz de m sobre k. Depende da massa e da constante elástica, tá certo? Não é diretamente proporcional, está dentro de uma raiz e tal, mas é basicamente isso. Depende da massa e da constante elástica. Então, o período vai ser o quê? O período vai ser 2π vezes 2 dividido pela constante elástica, que está aqui no enunciado, ó, 150. Tá certo? Acho que a gente vai precisar continuar lá em cima. Beleza, então, ó. 2 vezes 3,14 dividido pela raiz disso aqui, que é 0,013, alguma coisa assim, tá? 2 dividido por 150. Fazendo aí na calculadora, dá mais ou menos 0,7 segundos, tá bom? Mais ou menos 0,7 segundos. Bora para o próximo. A distância entre as posições extremas ocupadas, deixa eu trocar a conta aqui, ocupadas por um pistão no decorrer do seu movimento de vai e vem é igual a meio metro.
E a velocidade média do pistão, quando se desloca de uma posição extrema para outra, é de 0,4 metros por segundo. A partir desses dados, determine o período de movimento do pistão. Então aqui, ó, nesse caso, esse pistão está funcionando mais ou menos como se fosse um sistema massa-mola. Ele vai de uma posição A' até uma posição A, né? Passando pela posição de equilíbrio O aqui. Essa distância aqui, ela tem meio metro. Tudo bem? E aí, ó, a ideia básica aqui é que eu tenho a velocidade média que ele se move, né? Então, quantos metros ele anda por segundo. E aí, para a gente calcular o período, a gente vai pensar aqui, velocidade é distância sobre tempo, né? Velocidade é o quanto eu ando em um determinado tempo. Bom, eu tenho a velocidade e tenho a distância, só que não. Como assim só que não? Meio metro é só para ele ir. Uma oscilação completa envolve um movimento de ida e um movimento de volta. Se eu quero o período, eu preciso de usar isso em uma oscilação completa, tá bom? Em uma oscilação completa. Então, em uma oscilação, a distância que ele vai andar é a distância de ida e a distância de volta, que vai ser exatamente 1 metro. Por que 1 metro? Ele foi meio e voltou mais meio metro. Então, deu 1. E esse tempo, ele é chamado de período quando a gente trabalha em uma oscilação completa. Beleza. Essa velocidade aqui é 0,4, que é igual a 1 sobre o período. Multiplicando cruzado aqui, né? A gente tem 0,4t é igual a 1. Então, o t vai ser igual a 1 dividido por 0,4. Se estiver achando difícil de dividir, multiplica por 10 em cima e embaixo, vai ficar 10 dividido por 4, que é 2,5 segundos. Tá bom? E a frequência desse movimento, Natan? Bom, a frequência desse movimento a gente vai achar como o inverso do período. Lembra que a frequência ela é o inverso do período? Então, se eu achei o período, eu acho a frequência também. Eu sei ela indiretamente. Só pegar e dividir pelo período, tá bom? 1 dividido por 2,5 vai dar 0,4 Hz. Tá bom, pessoas? Bom, então era isso, gente. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Se eu te ajudei, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Se quiser seguir mais de perto, segue lá nas redes sociais, tá bom? Abração, galera. Até mais.